crônicas são as imunoglobulinas, né? Então, os anticorpos, do modo geral, que podem ser divididos em 5 principais isoformas de imunoglobulina, é que vão fazer com que haja uma conversa entre o sistema imuno imediato e o sistema adaptativo com as células de memórias, tá? Então, dentro disso, a gente tem algumas imunoglobulinas específicas, né? Como a imunoglobulina do tipo E, do tipo M, do tipo A, do tipo G e do tipo D. E a gente tem observado, por exemplo, que os testes para a detecção da Covid-19, ele vem lá naquele biomarcador, tem lá marcado imunoglobulina M e imunoglobulina G. Quem são essas, professora? Né? Quem são essas imunoglobulinas? O que é que elas fazem? Essas imunoglobulinas, elas indicam que o corpo ele foi exposto a um patógeno, a um antígeno, né? E ele precisou requisitar anticorpos para matar ele, que esses 2 tipos de anticorpos eles foram utilizados em momentos diferentes, né? O do tipo M, a imunoglobulina do tipo M, é a de ação imediata. Ela vai tentar se fixar a esse patógeno para tentar matá-lo. De que forma? Esse anticorpo ele pode se ligar a um vírus, uma bactéria, né? Seja lá qual for esse patógeno, e fazer um processo, por exemplo, de aglutinação, unir esses vários patógenos para deixar aquela célula que ficaria exposto àquela identificação inicial perceptível a esse patógeno e facilitar um processo de fagocitação. Esse anticorpo ele pode se ligar, é chamado um processo de opsoginação dentro desse patógeno, então ele vai ficar ao redor de todo esse patógeno para fazer com que ele também fique mais vulnerável a um processo de fagocitação. E aí, diante disso, essa imunoglobulina do tipo M, ela é o carro-chefe imediato, que vai tentar apresentar esse patógeno às células do sistema adaptativo para tentar trabalhar de forma bem específica onde o corpo tem que produzir mediadores químicos informando o que é que ele tem que fazer. Onde ele, né? E quando essa imunoglobulina do tipo M, ela não dá conta do recado, ela vai chamar a imunoglobulina do tipo G, que isso significa que o corpo já passou por um processo inflamatório mais longo, né? Coincidentemente, não é coincidência, né? Fisiologia, as duas são as principais que vão indicar se a pessoa está com a Covid-19 ou não, porque a imunoglobulina G, ela já começa a agir em um processo patológico, né? Onde a pessoa ficou exposto àquele antígeno e aquele antígeno ele já começou a se fixar no endotélio dos vasos, fazer o processo de agregação de macrófagos, inflamação e já começa a ter efeitos colaterais patológicos, né? Que no caso da Covid-19 vai ser insuficiência respiratória, inflamação dos pulmões, né? Problemas alveolares e inúmeras outras coisas. Dentro dessas imunoglobulinas, uma que eu gostaria de chamar a atenção para o exercício físico, e aí eu já vou começar a adentrar com a nossa área, é a imunoglobulina A, que ela vai agir tentando se fixar a esse antígeno e apresentar ele às células do sistema linfóide, né, e leucócitos lá da nossa via respiratória. Então, ela está muito presente na nossa saliva, né, em toda essa parte da nossa mucosa, tentando a todo custo proteger o nosso sistema respiratório desses antígenos do mundo exterior, tá? Então, dentro dessas imunoglobulinas, a gente tem que prestar bastante atenção à imunoglobulina M, à imunoglobulina G e à imunoglobulina A, quando a gente fala sobre exercício físico e sistema respiratório, tranquilo? Então, diante disso, né, como eu falei anteriormente, o que é que a gente quer? A gente quer aumentar a quantidade imediata de anticorpos no nosso corpo, porque ele é o carro-chefe para tentar neutralizar esses patógenos que estão nos do anticorpo. O que é que ele faz, né?
prontamente, como eu falei anteriormente, ele tenta neutralizar a todo custo aquela célula daquele antígeno que está entrando no meu corpo. Só que, ao mesmo tempo, ele já se precavê. Ele já manda uma informação para as células linfócitos, né, do tipo T, dizendo, olha, pode ter alguma coisa aqui errada no meu corpo, ruim. Então, já prepara aí as tuas células, os teus mediadores químicos, para, se necessário, agir na forma e no local exato que eu vou precisar, né? Só que isso está acontecendo tudo em paralelo, tá? Então, nesse momento, o corpo ele continua fazendo o processo de aglutinação, opsosinação, tenta chamar as células serial killer, que desfragmenta esse patógeno e apresenta esse patógeno para as células do tipo T, para que elas, como células de memória, identifiquem pontualmente quem é aquele patógeno, né? Onde ele está presente, que tipo de interleucina eu vou ter que produzir para tentar matá-lo, né? E a partir disso, o corpo ele vai trabalhando de forma bem específica, tá? Então, dentro dessas células, quais são dessas células onde o exercício físico, já existem algumas pesquisas, algumas indicativas que o exercício físico ele vai poder agir. Quais são dessas células? O exercício vai poder agir nos macrófagos, o exercício ele pode agir em células serial killer, né? O exercício ele pode agir em neutrófilos, o exercício ele pode agir em basófilos, o exercício ele pode agir em células do tipo B adaptativa, que são os anticorpos, e o exercício ele pode agir nas células de memória do tipo T. Tranquilo? E o exercício ele pode agir tanto nas células do tipo T citotóxicas, como ele pode agir nas células do tipo T auxiliar. Qual é a diferença entre a citotóxica e a auxiliar? Todas duas são células de memória. Então, elas indicam o que o corpo tem que fazer de forma pontual, bem identificado. Só que as células do tipo T, citotóxica, como o próprio nome diz, a intenção dele é deixar aquela célula intoxicada para que ela morra, com alguns mediadores químicos mais simples, como histaminas e leucotrienos ou prostaglandinas. Só que a célula do tipo T, que é auxiliar, quando a célula do tipo T citotóxica não dá conta, ele vai ter que recorrer à auxiliar. E a auxiliar, ela é mais forte, a ação dela é mais forte, só que ela é mais perigosa, porque para que ela atue de forma mais forte, ela necessita ter grande produção de interleucina. E é aí onde está o problema, porque quanto mais interleucinas estiver presente no meu corpo, onde as interleucinas chegarem, vai ser foco de fixação de macrófagos, de lesão, de edema, de inflamação, tá? E o exercício físico, ele pode agir nas duas formas, né? Só que o que vai determinar se o exercício ele vai ser benéfico ou se ele vai ser maléfico, vai ser justamente a dose com que eu consigo fazer aquele exercício, né? Então, eu preciso identificar o que é que o exercício físico moderado pode fazer, o que é que o exercício intenso pode fazer, o que é que o volume de treino pode ocasionar, né? Então, diante disso, dessas premissas iniciais, o que é que a gente pode falar pontualmente sobre o exercício físico? Vamos lá. Quando a gente faz uma única sessão de exercício, a gente precisa entender que nem sempre ele vai aumentar de forma imediata o meu sistema imunológico, tá? Principalmente o inato, porque o adaptativo ele vai levar um tempo para isso, que são as células de memória. Então, o exercício físico já é fato que uma sessão de exercício ele pode promover uma leucocitose. O que é uma leucocitose? É uma jorrada de leucócitos em grande quantidade na minha corrente sanguínea. E isso pode acarretar em uma informação, uma interpretação errada do que está acontecendo no meu corpo, principalmente se a minha fisiologia ela já está abalada, né? Então, a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a isso. Então, o que é que já sabe que uma única sessão de exercício ela pode fazer? Ela pode levar a esse processo de leucocitose. Por que, professora, que isso acontece? Qual é o mecanismo que leva a isso, ao
corpo fazer esse processo de aumento de leucocitose, de redistribuição dessas células de imunidade. O aumento da hemodinâmica do exercício, o aumento da produção de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e o aumento de glicocorticoides, como o cortisol. Quanto maior for a produção desses, maior vai ser esse processo de leucocitose. Lembre que os leucócitos são as células do sistema imune inato que agem, né? São os carros-chefes. Então, quando eu não faço esse exercício bem dosado, acontece o processo de quimiotaxia, ou seja, é um processo de transporte, né, de gradiente de substâncias químicas através da membrana de uma célula, onde quanto mais leucócitos estiver naquele lugar, mais isso vai influenciar o gradiente eletroquímico a levar ainda mais leucócitos e aquele local vai poder ficar ainda mais inflamado, né? Então, se tem um cálculo já mais ou menos que o exercício físico, ele pode diminuir a quantidade de neutrófilos, né, ou outra substância do sistema imune inato, ela pode ficar baixa a quantidade dessa produção das células do sistema imune inato de 6 a 24 horas após o exercício físico. E essa produção, essa redução na produção vai ser proporcional à intensidade do exercício físico. Ou seja, quanto mais o exercício for intenso, mais eu vou abrir uma janela de oportunidades para que agentes infecciosos aproveitem essa oportunidade e se instalem no meu corpo. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado em época de Covid-19. Que tipo de exercício eu estou fazendo? Que intensidade? O tempo de exercício físico que eu estou fazendo para que eu não piore ainda mais um quadro de redução da imunidade